porque o evangelho eterno deu fim à igreja que Paulo pregava. É isso mesmo. Paulo falava que a igreja era quando os espíritos estavam reunidos, porque a igreja era espiritual. Claro, eclésia, tirados para fora. Igreja significa a palavra em latim eclésia, tirados para fora. Jesus falou da verdadeira eclésia. Ele falou lá em João, não sei o que agora, que muitos ouviriam a voz dele e sairiam de dentro dos currais para segui-lo. Oh meu Deus, que prova maravilhosa é essa! Meu Deus, que maravilha! Jesus lá falava para os judeus que eles sairiam das sinagogas, eles sairiam das arapucas para seguir Jesus. Que depois veio Paulo pregando aos gentios o Cristo ressuscitado e falando que a igreja era espiritual, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então a igreja era do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo era o Cristo ressuscitado, é espírito. Então beleza, nos dias de Paulo sim, mas Paulo não alcançou o juízo do ano 70. Paulo não passou pelo dia do Senhor. Paulo foi decapitado antes, sei lá, anos 64, 65, uns falam 67, 69, foi antes do ano 70. Então Paulo não passou. Paulo não alcançou o que está escrito aqui, ó, em Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Veja, não era mais igreja. João, na ilha de Patmos, durante o juízo, durante o dia do Senhor que estava acontecendo em Jerusalém, ele diz nada de eclésia, nada de igreja. Ele estava falando nos dias presentes dele, se você respeitar o tempo verbal, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, há 2000 anos quase, agora o tabernáculo de Deus, o templo de Deus espiritual está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Não é mais a igreja que Paulo falava, meu irmão, minha irmã, você tem que atualizar, você está muito atrasadinho. O irmãozinho coloca aí, então quer dizer que agora não é mais como os espíritos se reúnem como igreja, na igreja. Não, claro que não, isso aí foi nos dias de Paulo. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Nós estamos no Evangelho Eterno, o Evangelho Eterno que deu fim à igreja de Paulo. Porque Evangelho significa boas notícias do reino de Deus. Nos dias de Jesus de Nazaré, ele pregava aos judeus que esse reino estava próximo. Paulo pregava aos gentios, o povo não judeu, que esse dia estava próximo, que o reino de Deus estava próximo. Porém, no dia do Senhor, o reino de Deus foi estabelecido. O Evangelho Eterno foi estabelecido. Se cumpriu o reino, se cumpriu o Evangelho. Essa diferença é que os nossos irmãos religiosos, eles não conseguem entender, eles não têm essa cronologia na cabeça deles. Eles vivem hoje, até o pessoal da graça, o pessoal que se reúne como igreja aí, dos nossos irmãos aí abençoados que estão por aí, eles também não avançam no conhecimento, eles estão na graça pregada por Paulo. Por isso que ainda eles se reúnem como igreja, porque eles estão lá no que Paulo falou em Efésios capítulo 1, versículo 3. O corpo de Cristo é a igreja. Mas e aí? Parou lá na época de Paulo? Parou lá em Colossenses 1, 23? Não. Depois disso veio o dia do Senhor. Como está em Apocalipse 1, 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Som de trombeta era som de guerra, era som de combate. Então quando João falou que ele estava no Espírito, ele foi arrebatado, tomado no dia do Senhor, o dia do Senhor foi o dia que chegou o juízo de Deus. Aí no decorrer dessas coisas do juízo, que está lá em 22 capítulos, mais especificamente em 21 capítulos do Apocalipse,
Aí aconteceu o que está também em Apocalipse 14, 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. Não mais o de Jesus, não mais o de Paulo. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Aos gentios aqui, o evangelho eterno foi para nós, gentios. Foi para todos os povos. Ele dizia em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo, gente. Olha o que está escrito no versículo 7 de Apocalipse 14. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Claro que ele tinha falado isso, ele falou no tempo dele, porque voltando em Apocalipse 1:10, no dia do Senhor achei-me no Espírito. Quando o dia do Senhor, tão falado pelos profetas, Isaías, Amós, Lamentações, Sofonias, Malaquias, e balalá, que era para o futuro, Joãozinho do amor estava lá na ilha de Patmos, porque Jesus disse que ele iria, falou: Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte. Joãozinho estava na ilha de Patmos quando o dia do Senhor chegou. Então, quando chegou o dia do Senhor lá em João, que aconteceu essas coisas. Houve o juiz eterno, houve o evangelho eterno, houve a cobrança de conta dos israelitas, e houve o fim da igreja que Paulo pregava. Porque se cumpriu o Apocalipse 21:3. O que está nos espíritos das pessoas, ou na consciência, sei lá onde fica isso, é o templo espiritual de Deus. Não é mais igreja, ninguém mais se reúne como igreja. Isso daí, o se reunir como igreja, era para espalhar as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Era para pregar o evangelho. Então acabou essa fase ficou em Apocalipse 1:10. Do ano 70 para cá, é o templo espiritual de Deus que está nos homens. E, como está lá quando foi tocada a sétima e última trombeta, em Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, não tocará. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Veja, o reino de Deus estava próximo nos dias de Jesus. O reino de Deus estava próximo nos dias de Paulo. Mas, quando o dia do Senhor chegou, o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Não mais é a igreja que Paulo pregava. Em Apocalipse 12 também fala, a mulher que estava para dar à luz, era aquela grande tribulação que estava acontecendo em Jerusalém. Ali era a mulher que ia dar à luz. E olha o que ela deu, olha o que ela pariu. Está lá em Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz que vinha dos céus, que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Quando aquela mulher que estava para dar à luz, quando ela pariu, ela jogou fora também o acusador, ela jogou fora o legalismo de Moisés, ela jogou fora as leis dadas a Moisés, porque as leis eram o acusador, as leis dadas a Moisés era o diabo, quem acusava eram os adversários, era quem sentenciava. Então, meu irmão e minha irmã querida, por que o evangelho eterno deu fim à igreja que Paulo pregava? Por esses acontecimentos. Agora, se você é um religiosão, se você segue a cartilha da teologia, que é a cartilha futurista, você não vai chegar nesse entendimento nunca. Tá bom? E se foi útil, eu peço que, coração, comenta, compartilha, se inscreve aqui e vamos em frente falando, passando o nosso simples e humilde entendimento. Acreditamos que é o Pai do nosso Espírito que dá a nós, tá bom? Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.